Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao programa O Outro Lado da Moeda. Esse é o quadro aqui no nosso canal em que nós vamos falar sobre as oportunidades que o mercado cambial pode nos proporcionar. A ideia é mostrar por aqui diversos mercados que vocês podem até nem imaginar, mas que acabam se relacionando com o câmbio. Eu sou a Juliana, jornalista e comunicadora da Abrão Filho, e eu vou conduzir a conversa que teremos por aqui. Se você é um investidor, um curioso ou alguém que deseja entender melhor como as moedas influenciam a nossa economia global, então aqui é o lugar certo para você. Então vamos ao papo de hoje. Para a gente começar, eu queria trazer um dado muito importante que vai ser base da nossa conversa aqui. O Brasil registrou um fluxo cambial positivo esse ano. Até fevereiro, o acumulado foi de 9,52 bilhões de dólares, segundo o Banco Central. Para a gente ser mais específico, no comércio exterior, o saldo em 2023 é positivo em 4,89 bilhões de dólares, com importações e exportações. No canal financeiro, o acumulado do ano apresentou entradas líquidas de 4,62 bilhões de dólares no período. E esse é o nosso tema de hoje, o mercado financeiro ou o mercado de capitais. Para falar sobre esse assunto, nós vamos conversar com o Paulo Henrique Ferreira, que é engenheiro civil por formação, pós-graduado em negócios internacionais, tem um pouco mais de 10 anos no mercado financeiro e é sócio e head de operações internacionais junto da Abraúna Investimentos. Seja muito bem-vindo, PH. Muito obrigado. Queria começar o nosso bate-papo hoje, primeiro pela sua carreira, né? Eu queria que você contasse como é que você saiu da engenharia civil e foi chegar no mercado financeiro e até especificamente o internacional. Perfeito. Muito obrigado pela oportunidade, agradeço pelo convite, Juliana. Bom, a engenharia ela é uma formação muito ampla, né? Então, dentro da engenharia, você consegue se ramificar, né, em várias linhas de conhecimento, né? Desde então, quando eu entrei na engenharia civil, cheguei a passar ali pelo campo, né, pela obra em si, mas pensando um pouco fora da caixa, fui para a área bancária, né? Então, lá eu passei pelo programa de estágio, né, do banco, passei por diversas áreas, tanto da área de engenharia como a área de negócios, e dentro da área de negócio fui para empresas, e dentro da área de empresas especifiquei um pouco ali na área de câmbio, né? Foi quando eu tive o convite pela Abraúna, né, para poder pilotar, né, essa área de câmbio, né, e desenvolver, fomentar a área de negócios internacionais dentro do escritório, né? Então, tem quase aí 3 anos que a gente vem nessa jornada, especificamente em negócios internacionais. Legal. E como é que como você foi chamado pela Abraúna para começar esse negócio, essas operações internacionais? Eu queria entender como que você fez isso, como é que você implementou essa área lá dentro. Tá. Primeiramente, a gente precisa entender como que o mercado funciona, né? Então, eu fui ver no mercado com relação aos parceiros, né? Uma vez que a gente não pode fazer ali pela posição de escritório, né? A gente não consegue fazer as operações de câmbio, né? Assim como a Abraão, né? Então, ela faz ali as suas operações por ter essa posição, né? E poder fazer, ela é uma corretora, né? Eu tive que ir atrás de parceiros, né? Assim como a Abraão, para poder rodar as operações de câmbio, né? Então, fui no mercado, vi os principais parceiros, quem conseguiria me atender e qual natureza, né, um corretor ou um banco poderia me atender, e desde então a gente segmentou isso, né? Então, a gente consegue fazer operações tanto de câmbio por uma linha, né, por corretoras, por bancos, né, inclusive a XP, por exemplo, assim como também a parte de mercado internacional, né? Quais são os parceiros que conseguem fazer as alocações no exterior, né? Dos clientes que, uma vez que ele faça a remessa, que ele faça o câmbio, né? Onde alocar. Então a gente, antes de tudo, né? Antes de startar isso e oferecer para os clientes, a gente entende como o mercado funciona para depois fazer as operações. E até para a gente poder entender um pouquinho melhor, e até para quem não conhece esse mercado, como acaba funcionando você investir no exterior? A gente precisa primeiro passar pela parte de cambiar a moeda, e aí eu queria entender mais da sua parte, o que você acaba fazendo de operação ali por dentro, como é que funciona esse processo, para quem é seu cliente? Sim. Bom, assim como no Brasil, né, a gente tem que entender qual é o perfil do cliente, né? Então, é claro que esse perfil do cliente investidor no exterior, né, é alguém que busca diversificação, né? Isso é um fato. Então, é um cliente que não quer, né, uma pessoa que não quer ficar só exposto à moeda Brasil, né? Então, ele busca uma diversificação além dos próprios BDRs, né, ou de produtos que existam no Brasil, né, em real. Ele quer efetivamente no ativo, né, ter essa diversificação no ativo, né? Então, esse é um ponto, né? É um cliente que busca diversificação.
Além disso, a gente olha a capacidade também do cliente, né? Então, a capacidade financeira que o cliente tem para poder fazer envios. Ela pode ser mínima, como pode ser, né, infinita e além, né? Então, claro, o cliente ele pode... isso é o Banco Central, né? O Banco Central ele pede para a gente, né, averiguar com a capacidade financeira do cliente, né? Através do imposto de renda, né? Através dos fundos que ele tem aqui hoje, né? E a partir daí a gente faz isso, a gente faz o câmbio, né? Cambiar a moeda, né? Então, ou seja, uma vez que eu defini qual o perfil do meu cliente, né? Uma vez que ele tem limites para poder fazer esse envio para o exterior, ele faz ali o câmbio, né? Então, é um processo muito completo, né? Uma engrenagem. Então, ou seja, eu vejo o perfil do meu cliente, eu vejo a capacidade que ele possui para poder fazer envios, ele faz o envio, né, do recurso, faz o câmbio, recurso estando lá, faz a alocação, né? Efetuar a alocação. Então, essa é uma linha que a gente consegue seguir com o cliente, uma linha de raciocínio de pensamento. Legal. E aí agora eu tenho várias perguntas. Sim, sim. O cliente acaba sendo pessoa física, pessoa jurídica. Quem que vocês mais atendem nesse meio? Tá. Hoje é possível fazer via pessoa física e jurídica, né? Em ambos os casos, o cliente ele pode se expor, né, internacionalmente, né, nos investimentos. Pela pessoa física, né, então ele abre uma conta simples na corretora, né, então é uma conta muito rápida que ele abre lá fora, né, com o documento com foto, né, com o endereço, ele abre essa conta no exterior pela pessoa física, tá? E pela pessoa jurídica também, né, a diferença é que quando ele vai fazer essa exposição via pessoa jurídica, né, muito se recorre às offshores, né, então, ou seja, eu constituo um veículo, né, num paraíso fiscal, que é legal, né, então é bom desmistificar isso, que offshore não é ilegal, então a gente consegue constituir esse veículo para o cliente, né, no paraíso fiscal, para ele poder ter a exposição via esse veículo, né, que se assemelha ao jurídico, né, a instrumento jurídico. Tendo lá o recurso via pessoa jurídica ou via pessoa física, feitas as alocações, né? E aí o que vai mudar são poucas tributações, né, em termos de pessoa física e pessoa jurídica, né? Mas em ambos os casos a gente consegue se expor, tá? Eu falo que na pessoa física não tem mínimo, né? Na pessoa jurídica, né, através do veículo offshore, aí a gente comenta que o número mágico seria um pouco mais de $200 mil, né? Por que isso? Né? Porque existe um custo para poder constituir ali offshore, né? Então, uma manutenção, né, para ele poder, essa offshore estar aberta todos os anos, né? Então, para que eu possa alocar o recurso dele no exterior, né, e a rentabilidade pague a minha offshore, né, a gente fala desse número em torno de $200 mil ali. Pode ser mais ou menos, né, varia muito do momento. Para a gente poder também trazer quem não está entendendo o que significa o offshore, e até como eu te perguntei antes da nossa entrevista, explica pra gente o que seria o offshore. Sim. O que seria o offshore, né? Assim como a gente comentou anteriormente, né, eu posso fazer pela pessoa física o investimento, né? O que vai diferir são como é feita a tributação, né, dos meus investimentos lá fora. Então, ou seja, na pessoa física, né, quando eu tenho qualquer ganho de capital no exterior, eu posso ser tributado isso atualmente, né, entre 15% e 30%. Varia do ativo, se é um cupom, se é um dividendo, né? Então é nessa banda ali que temos ali a tributação na pessoa física, né? Na pessoa jurídica, né, eu tenho uma certa isenção sobre esses ganhos que eu venho a ter, né, no exterior, né, nos Estados Unidos, por exemplo, né, nas corretoras. Então, se eu constituo uma offshore, né, num paraíso fiscal, e eu venho a ter pagamentos de cupons, né, pagamento de dividendos, de juros, eu não sou tributado nem na fonte, e eu não preciso recolher imposto no Brasil, né, referente a esses ganhos que eu tive, né, no decorrer do período, né. Então, o paraíso fiscal ele serve para isso, né, para me isentar dessa tributação. Porém, é claro, né, nem tudo é muito tudo lindo, né? Eu vou ter uma tributação sim, em algum momento quando eu vier fazer a redução desse capital, né? Quando eu vier a distribuir isso, né? Eu vou ter essa tributação, né? Então, mas no decorrer, né, na evolução do meu patrimônio, então todos os anos eu vou ter ali pagamento de dividendos, né, de cupons, de juros, eu vou acumulando e não pago uma tributação no Brasil, né? Mas no momento, 5, 10 anos, quando eu vier fazer, aí sim eu vou ter essa tributação, né? Legal. O que você enxerga hoje, falando até mais próximo do investimento, o que é investimento internacional? É investir na bolsa, é investir
seja numa propriedade? O que para você é investimento hoje? Sim. Os investimentos, né, ele pode ser tanto financeiro, né, então, ou seja, assim como eu posso mobilizar esse investimento, né. Então, eu posso sim comprar um apartamento na Flórida, né, em Miami, enfim. Eu posso também ter a parte operacional financeira, né. Eu posso ter, além do operacional, ter o financeiro também, né. Então, todas essas são formas de investimentos, né. É claro que o cliente que não quer ter mobilizado, né, o seu patrimônio, ou seja, ele não quer comprar um apartamento, ele pode ir para os REITs, por exemplo, né, que se assemelham aos nossos fundos imobiliários ali, falando entre aspas, né, brasileiros, né. Assim como ele pode ter as ações, assim como ele pode ter ali os CDBs ou Tesouro Americano lá fora, né, falando de investimentos, né. Então, investir internacionalmente pode ser, sim, mobilizado em imóveis, né, ou participações em franquias nos Estados Unidos ou fora, né, na Europa, como também ele pode fazer isso financeiramente, né, junto à bolsa, seja na Europa, seja nos Estados Unidos. Legal. No meio cambial, que é o que a gente está, né, que é o que Abraão está hoje, por mais que seja mercado financeiro, a gente encontra uma grande diferença entre o mercado de investimentos e o mercado cambial em si. Você está ali nesse meio do caminho entre o cambial, entre o investimento. Eu queria que você, como essa pessoa que tem o conhecimento dos dois, passasse pra gente qual que é a diferença, a grande diferença entre esses dois mercados e qual que é a grande semelhança também. Tá. Qual que é a diferença? Existe uma principal, seria a parte de imposto, né? Vamos começar por imposto, por exemplo. Hoje, quando o cliente ele faz um câmbio para investir no exterior, o IOF é de 0,38, né? Então é menos de 1%. Agora, quando ele faz um câmbio, uma conta que ele venha ter no exterior, uma conta dele mesmo, né? Então a Juliana tem uma conta no banco americano. Saindo esse câmbio daqui para lá é 1,1 de IOF, né? Nesse câmbio. Quando você for fazer os investimentos, é 0,38. Então já tem uma diferença ali, né, no câmbio com relação ao imposto, né? Esse é o fator principal. E eu posso falar também da finalidade, né? Então, ou seja, quando eu vou fazer o câmbio, né, a finalidade que eu venho a ter dessa operação, que é o que vai diferenciar ali no começo da minha tributação, né? Então, muitas vezes o cliente me fala, poxa, preciso mandar $100 mil para minha conta no exterior. Qual que é a minha pergunta? Eu que estou ali dos dois lados. Você vai querer investir ou mandar para sua conta apenas? Bom, eu vou querer apenas mandar para minha conta que eu vou ter que pagar um recurso lá fora, pagar um imóvel, etc, né? Então, qual que é o nosso papel hoje, né? É entender a finalidade desse investimento, desse recurso, desse câmbio, para poder direcionar, né? Porque se ele for fazer um investimento, é 0,38 de IOF. Se ele for fazer a compra de imóvel, também, né? Então, eu consigo fazer esse câmbio, né? Para esse imóvel que ele vai comprar, que não deixa de ser um investimento, com 0,38 também, né? E se ele for mudar para uma conta dele, é 1%. Né? Então, a finalidade que ele vai fazer lá fora do investimento dele ou para uma conta simples vai diferenciar ali a tributação, né? Então, acho que é o nosso papel aqui desse lado também orientar o cliente da melhor maneira que ele seja menos tributado, né? Porque a gente não gosta de pagar imposto, né? Então, a gente pensa de uma maneira legal como menos efetuar ser onerosa essa tributação e essa operação. Uma diferença que eu vejo muito grande, eu acabei cobrindo muito o mercado de investimentos no ano passado e agora estando na Abrão, houve uma grande diferença entre o mercado de capitais e o mercado cambial, principalmente nas pessoas que estão nele. Enxergo muito o mercado de capitais um pouco mais, vou até dizer assim, para frente, a galera é um pouco mais arrojada, isso. Nesse sentido, o que você vê de diferença, principalmente do pessoal que trabalha com você, com as pessoas que você acaba tendo contato, sendo os bancos que vocês têm parceria? Como é que acaba sendo essa dinâmica? Sim, a gente acaba vendo um pouco do volume, né, em termos financeiros, então, ou seja, o volume de quem trabalha com o mercado de capitais, enfim, são operações um pouco maiores, né, são operações maiores ali, e com relação ao cliente pessoa física que vai fazer alguns investimentos, né, então, o que eu poderia simplificar, né, seria essa maneira, né, então, ou seja, para um cliente que ele segue a linha ali de investimentos, né, pessoa física, ele pode sim ser um cliente muito grande, mas aí esse cliente ele vai seguir uma linha de offshore, né, e se é um cliente pessoa jurídica, ele vai ter um volume maior também de aportes, né, para uma cliente pessoa física tradicional, né, então, ou seja,
Se eu estou falando daquele cliente que tem uma carteira hoje, Brasil, né, de 3 milhões de reais, por exemplo, né, ele vai dolarizar ali 10% do seu patrimônio, né, então o volume é menor de um cliente também, pessoa física, que vai fazer um investimento lá fora de 300 mil dólares, por exemplo, né, então falando um pouco mais de 1,5 milhão de reais no exterior, né, então seriam as diferenças com relação ao volume, né, em termos de quem opera PJ, pessoa física, né, nesse sentido. E falando um pouco mais do mercado em si agora, falando de atualidades também, porque a gente está vendo o negócio pegando fogo ali nos Estados Unidos. Exato. Eu queria saber como é que você tem enxergado isso, porque a gente sabe que o investimento no exterior se intensificou bastante pós-pandemia, não só no exterior, mas como investimentos no geral. Mas esse volume de offshore tem sido muito maior agora. E agora com essas crises, com o que tem acontecido nos Estados Unidos, algumas crises também na Europa, como é que você tem enxergado esse cenário? Sim. Olha, eu enxergo que fazendo um paralelo historicamente, né, a economia americana é uma economia muito sólida, né? Então nós temos aí, por exemplo, o real, quando a gente olha para o real, é uma moeda que tem pouco mais de 2 décadas, né? Começou em 94. Já o dólar, né, ele sempre foi dólar aí mais de 100 anos, né? Então esse é um ponto, né? A moeda é uma moeda muito forte, a moeda americana, né? Quando a gente fala de Estados Unidos, né, todo mundo, eu acredito que muitos dos investidores, né, não generalizando todo mundo, mas muitos dos investidores se baseiam e vão se refugiar em moeda americana, né, em dólar, né? Então, ou seja, quando eu tenho uma guerra, por exemplo, todo mundo vai atrás de dólar, né? Quando eu tenho uma pandemia, eu vou para onde? Eu vou dolarizar meu patrimônio. Quando eu tenho uma guerra na Rússia, eu vou dolarizar meu patrimônio, né? Então, ou seja, até por questões políticas, né? Por ser uma política muito sólida ali nos Estados Unidos, muitos dos investidores vão para lá, né? Para os Estados Unidos para poder fazer esses investimentos, né? Provavelmente o Tesouro Americano, né? Então, ou seja, é um tesouro muito mais sólido, né? Um terreno muito mais sólido e fértil de você pousar, né? Quando a gente fala de Tesouro Americano, né? Então eu tenho as Treasuries, né? E aqui eu tenho o Tesouro Brasileiro, né? O rendimento, né, desse tesouro nos Estados Unidos atualmente está ali acima de 5%, por exemplo, né? Então você consegue pegar algo acima de 5%. E aí vem aquela pergunta, você, Juliana, por exemplo, você emprestaria dinheiro, né, para os Estados Unidos? Você preferiria emprestar o seu recurso para a economia americana ou para o Brasil, né? Então, voltando ali que eu falei sobre diversificação, né, o investidor que quer diversificar seu patrimônio, ele vai olhar para isso também, né? Olhar pelo fato de onde ele vai mandar o seu recurso ser um terreno sólido, né? Quando a gente olha para o Brasil, a gente não tem uma política, vamos dizer assim, agora recentemente, né, tá na moda o arcabouço fiscal, né, então a gente não tem regras muito bem definidas aqui dentro, né, domesticamente, né. E quando você vai para esse assunto offshore, né, quando você vai para os Estados Unidos, você tem ali, né, uma economia um pouco mais sólida, né, a área fiscal mais estabelecida, né. Então, por isso é que eu acredito que houve esse estalo, né, pós-pandemia ali, de muitos dos investidores, né, do grande ou do pequeno, né, de poder diversificar o seu patrimônio, né. Então, se eu tenho um patrimônio, falo até para o pequeno investidor, né, se eu tenho R$1.000, por exemplo, poxa, acho que é válido eu ter R$100 lá fora, né. Se eu tenho R$10.000, eu acho que é válido eu ter R$1.000 lá fora, né. Ter essa diversificação, né, num lugar que é em uma outra jurisdição, né, então, ou seja, por estar em uma outra jurisdição, tem essa blindagem fiscal, né, e política do Brasil, né, eu vou estar atrelado relativamente ali ao ativo americano, né, numa economia sólida, né, coisas que a gente já falou aqui anteriormente. Então, acho que isso deu esse estalo para os investidores, pequeno e grande. A gente tem 5 bilhões positivos, de saldo positivo. Sim. Lá fora. E eu queria entender se tem mais pessoas querendo investir lá fora e por isso esse número aumentou, ou se as pessoas que já estavam investindo lá fora realmente viram como uma oportunidade e aumentaram a quantidade de dinheiro que enviaram lá para fora. Então, na verdade, eu acredito que houve 2 fluxos, né? Ambos ao mesmo tempo, né? Simultaneamente.
pessoas que já investiam no exterior aumentaram seus aportes, né? Assim como quem era leigo, quem não conhecia, começou a mandar isso, né? Nós temos algumas corretoras, né, hoje americanas, né, que abriram essa porta, né, para os investidores brasileiros, né? Então, no passado, para você poder ter uma conta numa corretora americana, se falava-se de 8 milhões de dólares, 5 milhões de dólares. Então, a gente tem plataformas aqui, né, que conseguiram democratizar esse acesso, né? Então, ou seja, a gente teve corretoras que democratizaram, né, esses acessos, como Inter, Avenue, enfim, tem muitas Nomad, né? Então, a gente tem muitas ali corretoras no mercado que democratizaram esses acessos, né? Então isso fez com que houve um fluxo, né, de movimento, seja do pequeno, seja do grande, né? Então, ou seja, se eu tenho ali algumas corretoras que abriram 5 mil contas, né, no mês, enfim, lá fora, se cada uma delas mandou $1.000, ou seja, já foi um volume ali que a gente teve de envios só de novas contas, fora os que já existiam, né? Então, houve esse acréscimo, né, lá fora, simultaneamente, de quem já tinha e quem começou a mandar esse recurso. Seja pequeno, seja muito. Legal. E para você, para poder conseguir se atualizar o tempo inteiro com essas mudanças, com algumas novas MPs sendo lançadas pelo governo também, o que você tem feito? Você se atualiza por sites? Você tem algum outro caminho que você costuma acompanhar melhor? Como é que acaba funcionando o seu dia a dia ali para poder aconselhar também os seus clientes? Sim. Bom, eu acho que é muito importante para mim, né, e para meus colegas de trabalho, e para quem está nos assistindo também aí do outro lado, ver fontes confiáveis, né? Então, a gente fala de corretoras sólidas, né? Então, tanto a XP, até mesmo vocês, né? Vocês da Abraão fazem artigos bem legais ali pelo site de vocês, pelo LinkedIn também, então acompanham por lá. Porque você tem que ter ali o respaldo de pessoas que venham falar sobre esse tema, né? Alguém que tenha informações, formação para poder falar sobre esse tema, né? Então, claro, a minha parte de me informar é através da corretora que a gente está plugado hoje, né? Através da XP, assim como outras corretoras no mercado também que passam esses economistas-chefes, né? Que conseguem passar para a gente essas informações, além de, claro, no caso do meu caso, né? Que eu também tenho que estar ligado lá fora o que está acontecendo. A gente vê sites lá de fora sobre economia e sobre notícias que estão sendo faladas lá fora, né? Então, The Washington Post, né? Então, Bloomberg. Então, existe algumas fontes de informações lá de fora que a gente precisa aqui internamente saber o que está acontecendo, não só aqui onshore, mas também offshore. Né? E isso é muito importante também para os seus clientes também, para poder conseguirem conversar e debater com você quais são as melhores opções que essa pessoa pode ter lá fora, né? O que você aconselha normalmente para Exato. Sempre que eu vou falar com o meu cliente, né, muitas vezes antes da reunião efetivamente acontecer, né, via videoconferência ou presencialmente, eu gosto de munir ele de algumas informações, né? Passar uma carteira recomendada, alguns ativos, enfim, para ter esse debate, né? Para o cliente me questionar, né? Para meus amigos me questionarem, poxa, mas e se eu fizer dessa maneira, o que você acha, né? E aí você vai ter nesse debate, isso que é saudável, né? Para o relacionamento cliente e empresa, né? É ter esse debate, ter essa troca, né? Que acaba sendo trazendo mais confiança para a relação, né? Do cliente com a corretora, né? Com a empresa que está oferecendo esse serviço, né? Então, sempre bom você munir seu cliente, não deixar nada ali miúdas, né? E não fazer o que é bom para você, né? Fazer o que é bom para o cliente, porque essa troca acaba sendo vantajosa para ambos os lados. E eu preciso te fazer uma pergunta que a gente vê na internet o tempo inteiro, a gente vê, principalmente quando saiu agora o projeto de lei, né, MP, para poder tributar investimentos lá fora. Eu preciso fazer essa pergunta, por mais que já tenha ficado super claro aqui no nosso bate-papo, ainda vale a pena investir no exterior, então? Com certeza, eu acredito que sim, eu acho que vale a pena você investir no exterior, né, pelo fato de alguns pontos que eu já trouxe anteriormente, né, pela diversificação, né, então mesmo que você venha, talvez ter uma tributação que vá, né, te onerar sobre isso, mas você está numa outra jurisdição, né, você está diversificando seu patrimônio num ativo dolarizado, né, então você consegue, além do fato de você ter fazer esse preço médio do câmbio, né, então, ou seja, se você é um cliente, se você, quem está vendo a gente, né, vai viajar para o exterior ano que vem, por exemplo, né, ou no final do ano, você consegue fazer, né, esse preço médio do dólar, né, e não ficar refém dessa cotação no final do ano, né. Então, eu falo para o meu cliente hoje, quando ele vai fazer esse investimento no exterior,
eu estou trazendo para ele uma diversificação, né, do patrimônio dele, eu estou trazendo para ele uma blindagem do patrimônio também, porque não está preso, não está em real, não está domesticamente, né, ele está offshore, está numa outra jurisdição, né. Então são dois principais pontos que a gente já consegue trazer. E claro, ele fazer o preço médio do dólar dele, né, então, ou seja, hoje o dólar está 4,90, 4,92, né, nessa banda atualmente, né. Mas eu não sei, se você vai me perguntar isso, eu não sei quanto que vai estar o dólar no final do ano. A gente consegue trazer ali algumas perspectivas, né? Mas se é um cliente que vai fazer uma viagem no final do ano e precisa de 5 mil dólares, ou seja, vamos mandar ali $1.000, né, todos os meses e fazer esse preço médio, né? É claro que a MP ela veio ali para trazer um pouco de arrecadação para o governo, né, de impostos, com relação a recursos no exterior, né? Para o cliente pequeno, talvez pode ser até vantajoso, né? Então, ou seja, um cliente pequeno, segundo a MP, se vier a passar, né? Então tem um prazo de 60 dias, né? Podendo ser prorrogado por mais 60, então não é garantido que isso vá passar da maneira que está. Pode até não passar também. E pode até não passar também, né? Então tem alguns ifs, né? Tem uns seis, uns poréns ali para poder ajustar isso, né? Da maneira que está, por exemplo, um cliente que venha ter um rendimento até R$6 mil, por exemplo, no ano, ele vai estar isento de recolher uma DARF, por exemplo, de recolher esse imposto, né? Então, para o cliente pequeno, continua sendo ali, vantajoso ele ter esse investimento no exterior, né? Então, mas é que eu falo, não vamos criar pânicos, você que está do outro lado da tela, vamos esperar ser aprovadas os investimentos, a MP, na verdade, né, para a gente poder discutir e trazer isso à mesa, né, porque ainda é uma medida provisória, né, então vamos aguardar ali os próximos passos para a gente poder discutir sobre isso, mas mesmo da maneira que está, ou que vier, ainda é válido você ter investimento no exterior. Tem uma frase que eu acho maravilhosa que é: o dólar só tá caro para quem não tem dólar. Exatamente. Então, acho que esse é o princípio básico. A gente fala muito aqui na Abrão justamente de ir comprando aos pouquinhos o dólar, porque a gente nunca sabe o que vai acontecer, o que não vai acontecer, o que está acontecendo lá fora, o que acontece aqui dentro. Exatamente. Tudo isso acaba influenciando um pouco o dólar. Então, ir comprando aos pouquinhos e fazendo seu pezinho de meia em dólar. Exatamente. Ali faz muito sentido. Fazendo o seu hedge ali, você, né, vai trazendo uma proteção para o seu capital. E claro, existe uma frase no mercado que é que o dólar ele desce de escada e sobe de elevador, né? Então, conforme ele vem a cair, você vai fazendo as suas compras ali, né? Vai comprando o pouco que você tem, né? Que você tem a liquidez, é claro, né? Não vale a pena você antecipar nenhum vencimento, né? Você pode tomar um ágio nisso, mas fazendo esse preço médio, né, é a melhor solução. Exato. Para poder finalizar, então, eu queria que você passasse pra gente uma dica final, assim, para quem tá nos assistindo, e também desse o seu recado que você gostaria de falar aqui pra gente. Bom, quero agradecer novamente pelo convite, pela participação. Já acompanho a Abrão já há algum tempo, né? Eu estou nesse mercado de câmbio, então para mim é um prazer estar aqui com vocês. O recado que eu deixaria para quem está ouvindo, para os nossos clientes, né? Fazer a diversificação do seu patrimônio, né? É essencial você ter parte do seu patrimônio em uma outra moeda, né? Seja dólar, seja euro, né? É importante você ter uma diversificação, porque caso venha, por exemplo, uma outra pandemia, espero que não, né? Mas você não fica refém, né, apenas da sua moeda, né? Então, ou seja, a gente fala de 10%, né? Tem cliente que tem 40% do patrimônio lá fora, né? Então, mas 5%, 10%, esteja ele, né, dolarizado, né? Esteja com seu patrimônio ali em uma outra jurisdição, né? Para te poder trazer uma blindagem, né? Com relação a fisco, com relação à política, né? É o que eu falo. Muitas vezes tem uma despensa em casa, né? Que é ali aquele lugar, né, que está ali guardado, né, para você recorrer em algum momento, né? Então, ou seja, ter essa dolarização do seu patrimônio, né, ter essa reserva lá fora, é como se você dispensa, né? Então, se acontecer alguma coisa, opa, estou ali, né, com meu recurso dolarizado. Então, essa é a dica que eu deixaria para os clientes, para quem está assistindo, né? Diversificar o seu patrimônio, mas de uma forma diretamente nos Estados Unidos, né? Dado as oportunidades que a gente tem hoje, né? Que é muito mais democrático, né? Não é só para os grandões, os pequenos também podem ter essa diversificação. PH, muito obrigado pela sua participação. Para você que estava nos assistindo até agora, continue aqui no nosso canal, dá uma olhada. A gente vai trazer cada vez mais pessoas para poder falar do mercado, para falar de mercados diversos, porque o câmbio é isso, a gente consegue falar de câmbio em setores que você nem pode imaginar, tanto diretamente quanto indiretamente.
Então eu espero que vocês continuem aqui com a gente, para que vocês possam curtir um pouquinho mais desse quadro com a gente. E é isso, muito obrigada e até a próxima. Câmbio e desligo.